Um ex-ministro que apoiou Bolsonaro declara: ele está morrendo aos poucos. Enquanto isso, lembramos que durante a pandemia o próprio Bolsonaro optou por minimizar riscos e priorizar discurso de retorno à normalidade. O contraste entre o presente e aquele passado ganha novos contornos com essa fala, e nos convida a rever não só o momento atual, mas como foi o comportamento dele em um dos maiores desafios recentes do país. O ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, afirmou em vídeo que Jair Bolsonaro está morrendo aos poucos, alegando que o ex-presidente estaria somatizando o sofrimento imposto a ele, desde que cumpre prisão domiciliar em Brasília desde agosto de 2025, após condenação de 27 anos e 3 meses. Machado fez críticas a políticos eleitos com o apoio de Bolsonaro, dizendo que deveriam parar de lutar pelo espólio do nosso maior líder, que ainda está vivo. Machado lembra que Bolsonaro já precisou ser hospitalizado por 3 vezes desde que começou a prisão domiciliar. O fato de a declaração vir de um aliado histórico, Machado, adiciona peso simbólico às palavras, não é um crítico externo, mas alguém da base. Enquanto os eventos recentes se desenrolam, vale voltar no tempo para lembrar como Bolsonaro se comportou durante a pandemia de Covid-19, e como esse comportamento pode dialogar com o quadro atual. Durante a pandemia, Bolsonaro constantemente questionou medidas de isolamento social, lockdowns, uso de máscara e recomendações de distância física. Em muitos momentos adotou discurso contrário ao que cientistas e autoridades de saúde defendiam. Ele defendeu com veemência a retomada da economia, a volta ao trabalho e classificou como histeria o pânico em torno do vírus, postura que, para muitos, minimizou o risco à saúde pública. É importante mencionar que esse tipo de abordagem pode ter consequências. Ao promover menor restrição de atividades, ao criticar vacinas ou medidas sanitárias, há impacto direto na disseminação de doenças, no número de mortes e na carga sobre o sistema de saúde. Ao fazer esse contraponto com a declaração recente de que ele está morrendo aos poucos, surge uma espécie de ironia cruel. Alguém que assumiu comportamentos de risco para si ou para a coletividade, hoje revela fragilidade e vulnerabilidade, o que pode gerar reflexões sobre responsabilidade, consequências e coerência entre discurso, ação e destino. Minha opinião pessoal. O comportamento de Bolsonaro na pandemia representa um dos momentos de maior controvérsia de sua carreira política, não apenas por eventuais falhas de gestão, mas por posicionamentos públicos que claramente se chocavam com o que especialistas de saúde recomendavam. A atual situação dele talvez reflita, simbolicamente, a soma de decisões públicas e seus efeitos pessoais e institucionais. Claro que não se pode atribuir causalidade direta entre as atitudes da pandemia e o que acontece agora, mas o contraste é expressivo e digno de reflexão. As declarações de Machado trazem à tona a vulnerabilidade de um ex-presidente, o que tem implicações políticas. Se o líder maior da base está fragilizado, como isso afeta o futuro político de quem o apoia ou depende de sua imagem? Essa fragilidade também pode mudar o campo simbólico. Bolsonaro não é mais apenas o combatente da establishment, mas alguém que passa por crise, condição física e legal. Isso altera percepções, alianças e estratégias dentro da política. A retrospectiva da pandemia entra como pano de fundo. Se na crise sanitária ele beneficiou-se do discurso de liberdade e oposição às restrições, agora a narrativa muda, e cabe perguntar se o mesmo vigor usado para criticar protocolos também existirá para lidar com sua saúde, seu cumprimento de pena e sua posição política. Para a sociedade em geral, o caso expõe que figuras de poder e discurso público também são vulneráveis, e que os efeitos de decisões tomadas no passado, como na pandemia, reverberam mais além do imediato. Em resumo, a declaração de Gilson Machado de que Jair Bolsonaro está morrendo aos poucos funciona como um potente símbolo. Retrata a fragilidade física, legal e política de alguém que, durante a pandemia, adotou postura contestadora em relação às medidas de saúde pública. O comportamento dele naquele momento, questionando isolamento, atenção sanitária, orientações científicas, contrasta com o que ele vive agora. Esse contraste não serve apenas para alimentar especulações sobre destino e destino político, mas para lembrar que atitudes públicas têm consequências duradouras.
Se você quer se manter atualizado sobre esse tema e outras notícias importantes, com análises acessíveis, explicativas e em vídeo, inscreva-se no canal do YouTube para não perder os próximos conteúdos. Tchau!